hoje. Vamos fechar a série com a quarta palavra. E o tema hoje é: que tipo de ação ou ações não podem faltar na vida de um crente? Ok? Anota aí. Que tipo de ação ou de ações não podem faltar? Se faltar é problema. Você não pode abrir mão disso. Você não pode negociar isso aqui. Você não pode brincar com isso aqui. Então são ações que não podem faltar na vida de um crente de jeito nenhum. Irmão, já parou para pensar como muitas vezes estamos muito preocupados com o que não pode faltar em nossas vidas, em algumas circunstâncias ou situações? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, você vai para uma festa, as mulheres especialmente ficam preocupadas demais com um tipo de roupa, um tipo de maquiagem, né? São coisas que não pode faltar para uma mulher ir tranquilamente para uma festa, se sentir bem lá naquela festa. Tem coisas que não pode faltar para uma viagem. Você vai fazer uma viagem, tem alguns itens que você precisa relacionar, colocar no papel para não esquecer, porque se você esquecer, você vai ter problema na sua viagem. Vai faltar alguma coisa lá e você talvez deixar de desfrutar como poderia desfrutar. Você vai numa reunião, você vai numa festa de criança. Então, são muitas situações na vida da gente que a gente relaciona um monte de coisas que não pode faltar. Eu estava pesquisando no Google, coloquei isso lá, depois você pode até fazer também. O Google é o dicionário hoje moderno, né, que a gente usa. Ninguém usa mais o dicionáriozinho de papel, mas hoje o Google fala tudo, responde tudo. E é bem verdade que muitas coisas são corretas, outras perigosas, mentirosas, enganosas. Você tem que saber escolher o que você vê lá, o que você ouve, o que você busca, qual a fonte. Mas eu coloquei lá, o que não se pode faltar. Aí sai uma infinidade de opções de sites, mostrando para você, te dando dicas a respeito de tudo que não pode faltar nas mais variadas circunstâncias da sua vida. Então, você quer participar de qualquer evento, você coloca lá o que não pode faltar. Aí sai um monte de dicas e instruções para você. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui. Num restaurante, o que não pode faltar num restaurante bom? O que você acha que não pode faltar? Comida boa, é claro, né? Comida boa. Um preço atraente também não pode faltar para um bom restaurante. Bons atendentes, não é verdade? Um ambiente agradável, fácil acesso, um estacionamento espaçoso. Isso não pode faltar para um restaurante existir. Se faltar isso aqui, não tem como existir um restaurante. O que não pode faltar num hospital? Bons médicos, bons enfermeiros, bons aparelhos modernos, né? Boa estrutura física, bons atendentes também, segurança. Isso não pode faltar, senão não tem como existir o hospital. Numa escola, o que não pode faltar? Eu coloquei aqui uma boa equipe pedagógica. O que envolve a equipe pedagógica? O diretor, o coordenador, o professor, os auxiliares, uma boa estrutura física, porteiro, segurança, merendeira, lanchonete. Não pode faltar, senão a escola não existe. Então, veja bem, coisas na vida, situações, lugares, circunstâncias, que nós constatamos aqui que não pode faltar, senão não tem como existir. Numa igreja, o que não pode faltar numa igreja? Oração, com certeza. O que mais que não pode faltar numa igreja? Bons pastores, sim ou não? Pode faltar. Não pode faltar o rebanho, as ovelhas, não pode faltar. Não pode faltar mulheres. Tem como fazer uma igreja só de homem? Como é que seria uma igreja só de homens? Como é que seriam os eventos, hein? A programação, a decoração, né, pastor? Então, uma igreja boa para existir, para funcionar, não pode faltar mulheres. Não pode faltar estrutura física boa, adequada, salas, salões de reunião, um sistema de som bom que nos atende, climatizadores, não pode faltar. Eles estão trabalhando um pouquinho nesse mês de maio e junho, está tudo no 10%, quase desligado. E mesmo assim tem gente sentindo frio. Eu nunca vi o pastor falando que sentia frio, eu nunca vi. Uma vez nós fomos orar lá no monte, de madrugada, antes de ir para a África. A gente fez uma campanha de oração no monte e fomos de madrugada. Estávamos indo somente nas madrugadas. E todo mundo de agasalho, roupa de frio, todo mundo com muito frio, o pastor tranquilo, de regata. Regata.
E aí eu brinquei com ele, falei, pastor, mas sente frio? Não, eu não, aqui para mim é tranquilo, Goiânia não faz frio, aqui o clima para mim é gostoso. Primeira vez que eu vi ele falando de frio hoje. Então, irmãos, algumas coisas não podem faltar para nós, é o básico, é o essencial. Coloquei aqui também, o que não pode faltar para nós como ser humano? O ar que respiramos, o pão que nos alimenta cada dia, a roupa que vestimos, a capacidade de se relacionar, viver em sociedade, o sono, o descanso, isso não pode faltar, o repouso. Se faltar, nós morremos, não tem como existir. Então veja, temos coisas que não existiriam sem o que se considera indispensavelmente necessário para elas existirem. Isso é importante você entender. Estou introduzindo a palavra aqui. Tem coisas que não pode faltar em nossas vidas. Tem coisa que não pode faltar. Pois bem, assim também somos nós como filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós, na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, algumas posturas, algumas ações, algumas escolhas, alguns comportamentos não podem faltar em nossas vidas. Então esquece agora o plano natural. Esquece esse tanto de exemplo que eu dei aqui. Só quis mostrar para vocês que algumas coisas, se faltar na sua vida, você vai ter problema. Agora vamos trazer tudo para o campo espiritual. Seu relacionamento com Deus, sua vida cristã, a sua fé, a sua carreira, a sua corrida cristã. O que não pode faltar para que você seja um crente vencedor, um cristão vencedor? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes você está muito preocupado com aquilo que não pode faltar, mas que envolve o plano natural. Mas e o que envolve o plano espiritual? E o nosso relacionamento com Deus? E a minha vida cristã? E a minha fé? E o meu testemunho? Existem coisas também nesta área que não podem faltar. E aqui eu quero lembrar à igreja o que é um crente vencedor e um crente derrotado. A gente já falou muito disso, mas é um conceito que, vez ou outra, a gente precisa relembrar. O que é um crente vencedor? Porque nós temos dois tipos de crentes na igreja, o crente vencedor e o crente derrotado. Na verdade, nós temos três tipos de pessoas na igreja, dois tipos de crentes e um tipo de pessoa que não é crente, que é o joio. A gente chama de joio, a Bíblia chama de joio. Mas o joio tem aliança com o mal. A própria Bíblia diz que o joio, quem planta o joio é o inimigo, o próprio Satanás. Então o joio não é convertido. Quem é joio não é crente. Então nós temos dois tipos de crentes, o vencedor, o derrotado, aquele que é carnal, e o joio que está no meio da igreja, infelizmente. Não tem como mudarmos aquilo que Deus já determinou, está na Bíblia. Ele disse que o joio cresceria juntamente com o trigo. E ele mesmo vai separar esses dois lá no final, ok? Mas não esteja certo. Temos joios aqui nesta igreja e em todas as igrejas da face da terra. Você que tem que saber discernir quem que é o joio para você afastar dele. Porque temos joios dentro da comunidade da fé que habita a face da terra, em todas as igrejas. Mas quem que é o crente vencedor? Olha o conceito que eu coloquei. O crente vencedor, ele foi salvo e entende que a sua vida deve estar até o último dia dela sendo encaixada, alinhada, adequada, conformada ao padrão de Deus. Esse é o crente vencedor, padrão da palavra. Por ter esse entendimento, essa pessoa, ele é submisso aos processos de transformação de Deus em sua vida. Ele caminha e avança rumo à maturidade na fé, experimentando assim grandes maravilhas da parte de Deus. Desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, mesmo apesar de qualquer resistência, dificuldade e obstáculo. Olha que conceito maravilhoso aqui sobre o crente vencedor. É esse aqui. Quantos são crentes vencedores, digam amém. Quantos desejam ser crentes vencedores, digam amém. Porque nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Você não pode voltar atrás, você não pode desistir, você não pode parar. Mas nós precisamos caminhar rumo a este alvo, sermos crentes vencedores. É o que a Bíblia fala, é o que Deus tem para nós. Romanos 8:37. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lá no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, você vê
7 declarações de Jesus emblemáticas para 7 igrejas, capítulo 2 e 3 do Apocalipse. E todas as declarações de Jesus são para uma classe de pessoas. Que classe é essa? Os vencedores. Vencedores. Então Deus não te salvou para você viver uma vida de derrota. Deus não te chamou um dia para você viver fora dos planos dele. Deus não chamou um dia somente para você ser salvo, somente crer nele, não. Deus te chamou para você cumprir os propósitos dele e ser um vencedor. Mas a principal característica do crente vencedor é essa aqui, ó. Ele entende que a vida dele está sendo encaixada, alinhada, adequada, conformada ao padrão de Deus todos os dias. E ele se submete a este processo. Essa é a principal característica. Porque o crente carnal, o crente derrotado é o oposto. Olha o que é o crente derrotado. Foi salvo, é um crente, frequenta a igreja, é um admirador do evangelho, da palavra, mas não se dispõe, não se rende aos processos de Deus em sua vida, para moldá-lo e adequá-lo ao padrão da palavra. Então olha a diferença do vencedor para o derrotado. Ele crê na palavra, ele frequenta a igreja, ele tem cara de crente, ele tem jeito de crente, ele tem o palavreado de crente, mas ele não se rende, não se dispõe aos processos de Deus em sua vida para moldá-lo. Não aceita Deus trabalhar para imprimir o caráter de Cristo em sua vida. São pessoas que até recebem constantemente de bom grado a palavra. Eles amam a palavra, amam estar no culto, amam estar na igreja, recebem a palavra, mas não deixam a palavra frutificar dentro delas. Então adianta somente receber a palavra? Não, você tem que receber a palavra, ela tem que entrar e produzir frutos. É o que a Bíblia ensina. Então o crente derrotado, ele está aqui dentro também no nosso meio, ele recebe a palavra, ele ama a palavra, mas a palavra não entra. Lembra do solo espinhoso, lá na parábola do semeador? O solo cheio de espinhos, a semente era lançada, começava a crescer, mas logo os espinhos sufocavam a semente e ela morria. Tem muitas pessoas dentro da igreja com esse tipo de coração. Recebe, crê, absorve, bota para dentro, mas não produz nada, a palavra não produz nada. Fica anos e anos, às vezes passa uma vida inteira vivendo um cristianismo superficial, enganoso, criado por si mesmo, aquém do que Deus planejou. Estes, nós temos que correr desse grupo, estes não experimentam, não desfrutam do que Deus tem para eles. Normalmente são vitimistas, colocam culpa em tudo e em todos, mas nunca percebe Deus querendo trabalhar em suas vidas através das circunstâncias. Nós temos esse tipo de pessoas, esses dois tipos de crentes dentro da igreja, além do joio que eu falei. E quando isso acontece, nós corremos o risco de viver uma vida cristã achando que estamos agradando a Deus, achando que estamos conhecendo a Deus, achando que estamos tendo experiência com Deus, achando que estamos no centro da vontade de Deus, mas nada disso está acontecendo. Pastor, isso é possível acontecer com o povo de Deus? Viverem sem praticar o básico, o essencial para a vida cristã normal? Sim, é possível. É possível. Por isso o alerta para nós nesta manhã. Eu vou falar de coisas que você não pode negociar jamais, jamais, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Porque é possível, mesmo sendo povo de Deus, nós vivermos aquém do projeto dele, fora, talvez margeando, aproximando, mas não no centro da vontade de Deus. O desejo de Deus é de que estejamos no centro da vontade dele. Vocês conhecem a historinha do bolo de chocolate? Não sei se eu já contei ela aqui. Tinha um crente que queria agradar a Deus, e ele foi bater um papo com Deus no céu, e feliz demais: Senhor, muito obrigado, porque eu te conheci. Por que eu não conhecia antes? A minha vida agora é outra, diferente. A partir de hoje, tu és o meu Senhor. Eu te amo com todas as minhas forças. Quero viver para ti. E Deus ouvindo. E aí ele fechou o bate-papo com Deus, falando assim para Deus: Senhor, eu quero te agradar. O que eu tenho que fazer para te agradar? Aí Deus falou para ele assim: faz para mim um bolo de baunilha. Bolo de baunilha.
Senhor, somente isso, um bolo de baunilha, coisa simples, eu faço e trago para o senhor daqui a pouco. O senhor não quer mais? Não, eu só quero um bolo de baunilha. Então tá bom, eu vou para minha casa fazer o bolo, daqui a pouco eu volto e trago para o senhor. Foi para a casa dele, começou a fazer o bolo, misturar os ingredientes, colocar na panela, misturar. Aí ele começou a pensar, meu Deus, mas o senhor me pediu um bolo de baunilha? Mas o bolo mais tradicional, mais conhecido, que faz mais sucesso é o bolo de chocolate. Todo mundo sabe disso, nós vamos numa festa de criança, até mesmo entre os adultos, o que faz mais sucesso é o bolo de chocolate. Aquele com muita calda assim em cima, derramando assim. Ô, trem gostoso, né? É o bolo de chocolate, mas o Senhor me pediu um bolo de baunilha. Será que ele não enganou? Será que ele não está... Eu sou apaixonado no bolo de chocolate. E Deus pediu de baunilha, e ele arrazoando com ele mesmo, pensando. Fim das contas, ele resolveu fazer o bolo de chocolate, para agradar a Deus e levar. Fez o bolo de chocolate bem bonito, decorou, colocou a calda, chegou lá diante de Deus. Senhor, está aqui o que o Senhor pediu. Eu não trouxe de baunilha porque eu quis agradar mais o Senhor, eu quis te surpreender, eu quis fazer mais. E eu amo bolo de chocolate. Bolo de chocolate é o tradicional, é o famoso, é o que todo mundo gosta. Se eu pedir um bolinho que ninguém gosta, ninguém nem lembra, tem gente que nem sabe o que é baunilha. Eu trouxe um bolo de chocolate. Aí Deus falou para ele, pois bem, eu agradeço muito a sua disposição de fazer o bolo, mas pode levar para trás. Eu gosto de bolo de baunilha, eu não como chocolate. Eu pedi para você um bolo de baunilha. Você trouxe para mim um de chocolate, leva para trás, dá para as crianças, para quem te pediu, para quem gosta. Eu queria um bolo de baunilha. Baunilha. Então veja bem, muitas vezes nós queremos tentar agradar a Deus do nosso jeito. Deus já falou para você de que forma deve ser feita a coisa para agradá-lo. Deus já revelou. Está aqui, eu vou mostrar para vocês hoje. Mas nós queremos chegar diante de Deus com aquilo que nós achamos que agrada a Ele. Ele vai receber? Não vai. Deus só vai receber aquilo que Ele te pediu para fazer, aquilo que Ele te ordenou a fazer. Deus só vai se agradar daquilo que Ele gosta. E Ele já determinou na sua palavra. Então essa historinha nos passa uma lição interessante. E nós, muitas vezes, sendo crentes, povo de Deus, nós queremos fazer isso. Estamos achando que estamos agradando a Deus, achando que estamos vivendo do nosso jeito, mas Deus está lá, ó, não é assim que eu pedi, não é assim que eu espero, não é assim que eu quero. Por isso, irmãos, nós temos declarações fortes da parte de Deus na Bíblia, tais como? Olha aqui, por que você acha que temos declarações tão poderosas na Bíblia como essas aqui? Tiago 1,22, olha o que a Bíblia diz. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Por que Deus está falando isso? Porque tem muita gente dentro da igreja que somente ouve, mas não pratica. Deus vai aceitar essa oferta? Não vai. Mateus 15:8, olha o que Jesus diz. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que Jesus estava falando isso aqui para crente? Para a gente que estava andando com Ele. Por quê, meu Deus? Porque Ele sabia que muitos daqueles que estavam do lado dele, andando com Ele, se dizendo discípulos, só honrava Ele com a boca, da boca para fora, Benelux. Mas o coração estava longe. Então isso é possível acontecer conosco? É possível. Você tem que estar atento, alerta. Porque às vezes Deus já te pediu alguma coisa há muito tempo, algum tipo de ação Ele espera de você e até hoje você está aí sem fazer. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha que declaração de Jesus forte. Olha o que Ele disse. Irmãos, Ele não estava falando isso aqui para ímpio, não. Ele estava falando isso aqui para quem estava andando com Ele. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Por que nós temos essas declarações tão fortes, tão poderosas na Bíblia, da parte de Deus? Porque isso aqui acontece. Mesmo sendo povo de Deus, podemos
Achar que estamos fazendo a coisa certa e não. Outro texto aqui, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Está lá em 1 Reis 18, 21. Se o Senhor é o Deus de vocês, segui-o. Se é Baal, segui-o. Nossa, olha que declaração forte. Resolve a sua vida, ou Deus é o seu Senhor, ou não é. Não tem como você ficar em cima do muro. Uma hora você é crente, outra hora você não é. Umas áreas da sua vida são convertidas, outras não são. Um dia você está declarando que Ele é o seu Senhor, se rendendo a Ele, outro dia você não está. Não, olha que declaração forte aqui, 1 Reis 18, 21. Até quando vocês vão ficar mornos em cima do muro, em dúvida? Até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é o Deus de vocês, se renda completamente a Ele. Se é Baal, vai para lá então, fica com Baal. É isso que Elias estava falando aqui. E o último texto aqui, Hebreus 5,12, dessa parte aqui. A esse respeito tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe, conhece, né, mas não pratica. Tardios em ouvir, essa expressão significa isso. A pessoa conhece, ouve, mas não pratica. Pois com efeito, quando já devias ser mestres maduros, ou seja, praticantes, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo, repetidamente, quais são os princípios elementares, básicos, indispensáveis dos oráculos de Deus. O autor aos Hebreus aqui estava falando para o povo, vocês têm anos de crente, vocês têm anos na igreja, vocês têm tempo que está comigo ouvindo a palavra de Deus, vocês conhecem a verdade. Mas até hoje eu tenho que ensinar para vocês o básico, o elementar, aquilo que não pode faltar. É isso que eu tenho que passar para vocês até hoje. Então são declarações que demonstram a falta de algumas ações indispensáveis da nossa parte. Povo de Deus. Povo de Deus. E essas declarações revelam comportamentos errados, tais como inconstância, indecisão, superficialidade, esses textos que eu acabei de ler aqui, frieza, mornidão, desobediência, idolatria, rebeldia, hipocrisia. Analise aqui comigo. Pedro andou com Jesus, discípulo de Jesus, viu Jesus fazer os milagres, próximo de Jesus, mas por um período de tempo da vida de Pedro, o próprio Jesus sabia que o coração dele estava distante de Jesus. E Jesus precisou confrontá-lo, envergonhá-lo, para mostrar para ele o que tinha dentro dele, no coração dele. Mas veja bem, um discípulo de Cristo, Pedro. O coração dele não estava totalmente rendido a Jesus. Estava dividido, porque quando ele foi confrontado lá, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então ele teve que ser envergonhado, confrontado, para depois perceber a realidade interior dele. Quando Jesus vira para Pedro e fala assim, hoje mesmo você me negará 3 vezes, o que Jesus estava querendo dizer, Vanderlei, para Pedro? Eu vou te mostrar hoje mesmo o que tem dentro de você. Eu vou te mostrar o seu coração como é que é. Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro. Nós aqui como igreja, nós, crentes antigos, crentes novos, estamos aqui ouvindo a palavra todo domingo, aprendendo na célula. Amamos a Deus, cantamos aqui agora, adoramos, é o nosso Senhor. Como que está o nosso coração, será, diante de Deus? Será que não está como de Pedro? Será que o seu coração não está também dividido? Faltou para Pedro transparência diante de Jesus? Faltou para Pedro confiança, sinceridade, um coração totalmente rendido? Mas nós não podemos passar por isso? Sim. Moisés, o homem mais manso da terra, já tinha ouvido falar a respeito de grandes milagres de Deus, foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, mas resistiu ao chamado de Deus, e não foi 1, 2, 3 vezes, não, foram várias vezes. Moisés resistiu ao chamado de Deus. Se Deus chegasse para você hoje, falasse com você face a face, como falou com Moisés, de maneira audível, você ouvindo a voz de Deus, te fazendo uma proposta, um convite, te dando uma direção, você teria coragem de negar e falar para Deus, Senhor, não conta comigo, não, eu estou fora, vai procurar outro? Você teria coragem de falar isso para Deus? Moisés fez isso com Deus, não foi 1, não foi 2, não foi 3, foram várias vezes. Olha para você ver, irmãos,
Como é que nós, crentes, muitas vezes, nos comportamos para com o nosso Deus. Êxodo 4,14, a Bíblia fala que Deus se acendeu de ira contra Moisés, depois desse tanto de resistência, desse tanto de negativas, desse tanto de desistência de Moisés. Deus perdeu a paciência com Moisés. A Bíblia fala que Êxodo 4,14, então acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e Deus, para continuar o propósito, teve que chamar o irmão, colocar o irmão na jogada, porque se fosse só com Moisés, a coisa não ia acontecer. Ele teve que chamar Arão, porque Moisés resistindo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quantos são segundo o coração de Deus? Diga amém. Pelo menos esse é o nosso desejo diário. Mas aqui está um homem que a Bíblia comprova, a Bíblia constata que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o quanto esse cara errou. Davi quebrou pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Charles, um homem segundo o coração de Deus, cara. Como esse cara errou, como esse cara foi displicente, como faltou para ele vigilância, sobriedade. O cara abusou da sua posição de autoridade, de rei, e pecou de maneira terrível, sofreu consequências terríveis, viu o filho morrer, escolheu consequências dentro da casa dele, por causa do pecado dele. Faltou o principal, faltou o básico para Davi também, faltou o indispensável, vigilância, sobriedade, temor de Deus. Mas o cara era o homem segundo o coração de Deus, Sebastião Júnior. Pode acontecer conosco, sim ou não? Aquele que está de pé. Então, às vezes, podemos nos encontrar servindo a Deus, mas do jeito errado, equivocadamente. Às vezes, podemos até estar no caminho certo. Quem que é o caminho? Jesus. Talvez podemos estar no caminho certo, mas patinando o tempo todo no caminho. Já viu o carro quando está atolado patinando? Está no meio da estrada, está no caminho, está rumo ao alvo. Mas se ele está patinando, ele sai do lugar? Ele vai para frente? Não vai. Talvez estejamos no caminho certo. Jesus, Ele é meu único Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas talvez você esteja patinando a sua vida cristã. Talvez esteja faltando ações que não podem faltar. Talvez esteja faltando princípios, comportamentos, posturas que não podem faltar, inegociáveis. Talvez esteja faltando ingredientes indispensáveis para o bolo da fé sair com o sabor que agrada o Senhor. Se ele pediu bolo de baunilha, você tem que fazer bolo de baunilha. Não inventa de pôr nem um grãozinho de nada lá em cima que ele não pediu. Faz do jeito que ele pediu. Talvez esteja faltando o que nos foi entregue como fundamentos, mandamentos, ordem, princípios. É o básico, é o essencial, não é opcional. Coisas que se não fizermos, vamos ter problema. Se não fizermos, dificilmente seremos cristãos vencedores. E o que Deus quer de nós, espera de nós, é que sejamos cristãos vencedores. Então vamos lá, quero falar para vocês, eu preparando essa palavra aqui, eu pedi para Deus me dar aquilo que nós, como igreja, precisamos saber hoje, dia 24, 23 hoje? 23. Qual é o alimento que Deus tem para você hoje? Ele entregou para esse pastor aqui, que vos fala nessa manhã. É claro que tem muito mais coisas que não pode faltar na sua vida como cristão, mas eu relacionei 7 princípios fundamentais, 7 ações fundamentais, que não pode faltar na sua vida. Se estiver faltando, você tem que mexer o negócio aí e resolver esse problema urgentemente. Não tem os 7 pecados capitais? Hoje eu vou falar de 7 ações fundamentais. 7 princípios fundamentais que não pode faltar na vida do crente. Primeiro, relacionar eles aqui todos, depois eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um aqui. Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Segundo, a disposição de perdoar sempre. Terceiro, estou mencionando o 7, mas depois eu vou voltar em todos, tá?
Terceiro, a disposição para resolver o passado. 4, oração e leitura bíblica. 5, serviço, disposição para servir. 6, disposição para lidar biblicamente com o dinheiro. 7, e último, para os homens especialmente, saber liderar as suas casas, as suas famílias, os seus filhos no temor do Senhor. Serem sacerdotes espirituais dos seus lares. Então essas 7 coisas aqui, meu irmão, se faltar, nós estamos fritos. Não pode faltar. Volto a repetir, são muito mais coisas que nós temos na Bíblia, como princípios, que não pode faltar na minha vida e na sua vida. Mas hoje o que Deus quer falar conosco é sobre essas 7 coisas aqui. Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus de todo o seu coração. Você ama a Deus com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você consegue amar o seu próximo como você mesmo. Você consegue dispensar esse amor, esse nível de amor? Mateus 22 fala sobre isso, verso 37 a 39, Jesus declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha o tanto de superlativos, olha a intensidade da coisa. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor segundo o mundo, irmãos, é um sentimento. Vamos lembrar isso aqui? Amor segundo o mundo, lá fora, eles falam que o amor é um sentimento, é uma emoção. Por ser um sentimento, uma emoção, ele é condicional. Ele é baseado na troca. Ele tem prazo de validade. Ele é interesseiro. Ele não tem nenhuma disposição de sofrer, de renunciar, de se humilhar pelo ser amado. Esse é o conceito de amor lá fora, segundo o mundo. Mas qual é o conceito de amor que nós temos que viver? Aprender e viver. Olha o amor segundo a Bíblia. Não é um sentimento. Tira esse negócio da sua cabeça. Amor, segundo a Bíblia, não é um sentimento. Não é uma emoção. Mas uma escolha e uma decisão contínua, diária. Então, o amor, segundo a palavra de Deus, não é um sentimento, não é emoção. É uma escolha que você faz todos os dias. É uma decisão que você faz todos os dias de amar a Deus, de amar o seu próximo. E mais, o amor, segundo a palavra de Deus, ele precisa ser demonstrado com atitudes. Então esquece esse negócio de declarar amor. Se preocupe em mostrar amor. Esquece esse negócio de declarar amor. A Bíblia nos ensina a mostrar amor. Tem que ter atitude. Tem que ter postura, tem que ter escolha, tem que ter ação para você demonstrar o amor segundo a palavra de Deus. É com esse amor que devemos nos voltar para Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E também devemos nos voltar com esse amor para o nosso próximo. Amor segundo a Bíblia, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e jamais acaba. Onde está esse texto na Bíblia? Quem lembra? Qual é o texto principal sobre o amor da Bíblia? Qual que é? 1 Coríntios 13. É o único lugar na face da terra, no universo, que você vai achar o verdadeiro conceito de amor. 1 Coríntios 13. Filmes, balela. Música, balela. O que estão falando lá fora, balela. O único lugar que você vai achar o verdadeiro conceito de amor. Estou falando do verdadeiro, do original, do que a gente precisa. 1 Coríntios, capítulo 13. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor, segundo a Bíblia, é mais forte do que a morte. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Você acha que a morte tem poder sobre alguém? Não. O amor, segundo a Bíblia, é mais forte do que a morte. O amor que devemos dispensar a Deus deve ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, como eu já disse. E ao próximo, amor como se fosse por nós mesmos. 3 perguntinhas dentro desse tópico aqui. Como está o seu nível de amor dispensado a Deus? E ao próximo? Tem tido ações, tem tido demonstração, tem tido posturas que provam esse amor ou não? Tem sido só declaração, tem sido verborragia vazia, tem sido um negócio subjetivo,
vazio? Como é que tem sido a sua demonstração de amor para com Deus? O seu nível de amor, o meu nível de amor, o nosso nível de amor para com Deus e para com o próximo. Tem passado por esse crivo aqui, ó. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Irmão, já viu como é que nós declaramos amor muitas vezes pelas pessoas e não conseguimos suportar isso aqui, ó, de oposição, de desgaste, de conflito? Desistimos fácil, distanciamos fácil. Mas o amor está falando aqui que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, jamais acaba. Casamentos sendo desfeitos hoje em dia tão facilmente por pessoas que declararam no altar um amor a Deus e ao cônjuge, fizeram uma aliança, com base nisso aqui, ó. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, mas na primeira crise, cada um para o seu lado vai viver a sua vida, dá o pé na bunda, não estou nem aí para você. Que nível de amor nós temos dispensado para Deus e para o próximo? Tem sido baseado em demonstrações práticas, ações ou somente declaração? O seu amor por Deus e pelo próximo tem te feito andar em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém tem comunhão com Deus. Sem santidade ninguém agrada a Deus. Então, primeira coisa que não pode faltar na minha vida e na sua vida, este nível de amor para com Deus e para com o próximo. Analisa um pouquinho aí, pensa nas suas relações interpessoais, família, trabalho, igreja. Como você tem demonstrado este amor? Ou talvez nem tenha demonstrado. Segunda coisa que não pode faltar de jeito nenhum, coloca no pacote aí mais uma. A disposição de perdoar sempre. Repita assim comigo. Eu preciso aprender esse princípio. Perdoar sempre. Pronto. É uma ordem, é um mandamento, não é opcional, irmã Jerusa, não é. Tem que viver isso aqui se quiser ser um crente vencedor. Senão vai ser um crente derrotado, carnal, dentro da igreja. No caminho, mas vai ser um derrotado. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar sempre, sempre. Perdoar é uma ordem bíblica para o crente. Você é crente? Você é nascido de novo? Ele é o seu Senhor? É uma ordem bíblica. Perdoar sempre. É um estilo de vida. Deve acontecer sempre, sem limites. Jesus ordena essa prática na oração, que é um modelo de oração deixado para nós. Lá em Mateus capítulo 6, ele faz a oração modelo, e lá ele mostra que a questão do perdão é uma ordem, deve ser praticada, vivida em todo o tempo. Essa semana eu tenho certeza que tem gente que te ofendeu, te magoou. Certeza. Sua casa, sua família, trabalho. Você tá com uma rusgazinha, alguma coisa aí dentro que está te incomodando com relação a alguém. Certeza absoluta, porque isso não acontece só com você, acontece comigo. Por isso que está aqui na Bíblia, tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aqui, quando a gente vai organizar evento na igreja, é uma maravilha. E nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Não tem como sair disso. Igreja envolve eventos. Igreja envolve trabalho em equipe. Todas as vezes que tem um evento na igreja, muita equipe, muita gente trabalhando. Um mexendo com isso, outro mexendo com aquilo, um responsável por isso. Sempre tem um probleminha um com o outro. Sempre. Por isso que está aqui, tem que perdoar sempre. Porque você vai ter que conversar, você vai ter que resolver, você vai ter que retratar, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que falar, eu exagerei, me perdoa, me releva. Por isso que está aqui, suportai-vos uns aos outros. Toda semana, todo dia, você vai ter um probleminha na sua casa. A gente vive nesse contexto, a terra envolve isso, a vida na terra envolve isso. Como é que você quer ser um crente vencedor se você não perdoa? Se você guarda mágoa, se você odeia uma pessoa da sua igreja, se você não conversa com a pessoa da sua igreja,
não vai ser um crente vencedor. Esquece. Porque você está fora do padrão bíblico, você está deixando de fazer algo que é indispensável. Não tem como, não vai fluir. Você vai ficar patinando no caminho, você vai ficar patinando até esquentar o pneu e estourar. Mas não vai para frente. Jesus ordena essa prática na palavra, na sua palavra. Nós não temos opção de escolher não perdoar. Quem não perdoa não conhece a Deus. Olha aqui, gente. Quem não perdoa não conhece a Deus. Não tem comunhão com Deus. Misericórdia, Senhor, me livra dessa realidade. Quem não perdoa não é guiado por Deus. Quem não perdoa não é perdoado por Deus. Você tem coragem de ficar sem perdoar alguém? Você tem coragem? Olha aqui o que acontece com você se você não libera o perdão. O perdão é a asepsia da alma. Lava ela. O perdão é a purificação do coração. É o que produz a calmaria interior. Está ansioso esse dia, o coração está batendo. Parece que está o tempo todo com a coisa entalada aqui. A paz foi embora. Parece que tem alguma coisa errada te incomodando aí dentro. Quem sabe, talvez não seja a necessidade de liberar um perdão? De resolver uma coisinha com alguém ou com o outro? Porque a falta de perdão tira a paz, mas o perdão traz a calmaria. O perdão te faz vislumbrar o mover de Deus que está por vir lá na frente. Você vai ver o mover de Deus depois que você perdoar. O perdão restaura a alegria. Quer viver alegre, feliz? Quem quer, diga amém. Perdão. Perdão restaura o ânimo. Perdão cura a alma. Cura o corpo físico também. Você lembra daquela palavra que eu ministrei aqui, falando daquelas estatísticas sobre os tipos de câncer? Né? Cada tipo de câncer está associado com um tipo de mágoa, com um tipo de rancor. Misericórdia. Depois vai ler sobre isso. Então, quem perdoa também traz a cura para o corpo físico. Restaura relacionamentos, restaura casamentos. Nos reaproxima de Deus e do próximo. O perdão fecha brechas pelas quais o diabo poderia agir. Se você não perdoar, você está abrindo uma brecha para o diabo agir na sua vida. Perdoa logo, perdoa para ontem. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Não mata as pessoas dentro do seu coração. Não deixe se relacionar com todos, inclusive com os inimigos. Não faça isso. A Bíblia ensina que até os inimigos, até para os inimigos, nós devemos o amor e o perdão. Quem está disposto a viver essa realidade, diga amém. Então você vai ser um crente vencedor. Mais um item para o pacote. Terceiro, disposição para resolver o passado. Que está muito ligado com essa questão do perdão. Porque você, para resolver o passado, você tem que perdoar. Isaías 43, 18 diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Passou, passou. Ficou para trás, ficou para trás. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Quantas pessoas dentro da igreja, quantas vezes nós já pregamos isso aqui? O pastor Brito já ministrou essas palavras aqui 1 milhão de vezes. Aprendemos isso com ele de maneira muito criteriosa. Resolver o passado. O que tem que está lá atrás, que aconteceu com você, que ainda reflete na sua vida hoje. Você até hoje não resolveu. Esse negócio te segura, te prende, esse negócio te impede de romper, esse negócio te impede de ver o agir de Deus. Resolva o seu passado. Vai lá atrás, perdoa. Para você resolver o passado, olha o que você tem que fazer. Coloquei aqui 2 atitudes. Isso só acontecerá quando você se dispuser a ir até Deus, no secreto do seu quarto, e rasgar o coração. Você precisa de rasgar o coração. Confessar os seus pecados com relação a tudo que ainda te machuca, te perturba, te faz sofrer. Se não tiver essa ação aqui, ó, não resolve o passado. Mas tem mais uma. Essa aqui você vai ter diante de Deus. Rasga o coração, bota o joelho no chão, chora diante de Deus. Fala daquilo que está te machucando. Para Deus você pode rasgar o coração. Com Deus você pode falar o que você quiser. Nós não podemos falar o que nós queremos para as pessoas, né? Inclusive Salomão nos orienta com relação a essa questão do cuidado com a língua, né? Aquele que fala muito, né? Como é que é o texto de Salomão lá? No muito falar não falta
transgressão. Está lá em Provérbios. Depois eu te dou essa referência. Então você não pode falar o que você quer, o que vem na sua cabeça para os outros. Mas para Deus você pode e deve falar tudo. Tudo. Que problema que está te afligindo aí, que você não tem coragem de desabafar, até hoje não teve coragem, não tem jeito de falar para ninguém? Fala para Deus, meu irmão. Minha irmã, fala para Deus. Ele tem prazer em resolver para você, Ele quer resolver para você. Rasga o coração diante de Deus. Mas você tem que fazer isso aqui também, ó. Isso só acontecerá também quando você se dispuser a ir até a pessoa com a qual você teve algum desgaste, algum conflito. E conversar, abrir o coração, reconhecer erros, se perdoarem mutuamente. A gente, de vez ou outra, está aqui na igreja e fala, fulano, você tem que chegar, você tem que resolver com a Beltrana. Conversa. Perdoa, não, pastor, não vou, não. Ele que tem que vir até mim. É sempre isso que a gente ouve. Se não fizer isso aqui, não resolve o passado. As DRs da vida não são agradáveis. As DRs da vida não são prazerosas, mas são necessárias. Para quem não sabe, essa sigla DR significa discutir a relação. Casais têm que praticar as DRs todos os dias, toda hora, toda semana. Faz parte da vida do casal. Perdão, vida de perdão e as DRs. Resolva o passado. Isso não pode faltar na sua vida. Talvez você tenha deixado de experimentar grandes coisas da parte de Deus na sua vida por coisinhas pequenas que estão lá atrás que ainda não foram resolvidas na sua vida. Uma vez conversando com minha mãe, estou vendo ela aqui, minha irmã está aí hoje também, grávida de gêmeos, daqui um dia vai vir 2 mocinhas lindas. Aí ela, depois que ela teve o câncer, já está com 6 meses mais ou menos de tratamento, essa é média, né? Passou pela químio, graças a Deus venceu. Passou pela rádio, graças a Deus venceu. Está cheio de marca, cicatriz, no corpo e na alma, mas vencendo, firme, perseverando. E nós estamos crendo que ela está curada. Daqui uns dias, ela vai ter que fazer todos os exames de novo, é recomendação dos médicos, para ver se não voltou, se não tem sinalzinho de tentativa de recomeço. Então não terminou ainda a luta, não. Mas um dia ela falando para mim que essa circunstância que ela está vivendo trouxe a memória dela, lembrando ela de coisas do passado que ela precisava resolver. Não sei se ela lembra de mim, conversando com ela lá na casa dela, nós dois. E eu falei só uma coisa para ela, mãe, resolve. Mãe, vai lá no passado. Mãe, vai aonde você tiver que ir. Resolve, mãe. Porque esse negócio acaba com a gente por dentro, se você não resolver. Então, isso aqui, irmãos, esse terceiro item, você não pode abrir mão dele. Você que está aqui nessa manhã me ouvindo, Deus está falando com você. Resolva o seu passado em nome de Jesus. Quem está disposto, diga amém. Quarto item, vamos lá, vamos avançar. Oração e leitura bíblica. Alimento espiritual. Nós vamos bater nessa tecla até Jesus voltar. Nunca vamos deixar de falar disso. Porque até hoje tem crente dentro da igreja que acha que não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Coitado dele, vai ser um derrotado. Não vai conseguir fluir, não vai conseguir ser um vencedor nunca. Porque isso aqui é um elemento indispensável, é uma ação que não pode faltar na minha vida e na sua vida. Leitura bíblica diária, todos os dias, e vida de oração. Porque é o seu alimento, é isso que vai te sustentar, te fortalecer, te fazer romper na vida cristã. Está lendo a Bíblia? Corrija esse negócio que está faltando. Está orando? Corrija esse negócio para ontem. Não tem como caminhar sem isso aqui, é indispensável. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai incessantemente. Incessantemente significa continuamente, diariamente, constantemente, eternamente, tudo quanto é tipo de mente aqui. É todo dia, toda hora, é constantemente, incessantemente. Não existe vida cristã normal, abençoada, ascendente, frutífera, sem essas duas coisas funcionando muito bem. Esse dia eu estava conversando com o irmão e falando para ele, a nossa igreja, não sei as outras, mas a nossa igreja da liderança é uma recomendação, para a liderança é uma recomendação e uma cobrança, e para o povo em geral, para o rebanho de maneira geral, é uma instrução, uma recomendação. Mas quem é um crente vencedor aqui nessa igreja, ele lê a Bíblia pelo menos uma vez todos os anos. Se você é dessa igreja,
Se você ouve o seu pastor, se você ouve as instruções aqui do seu pastor nessa igreja, você lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano, todos os anos. E ele falando para mim, nossa, na nossa igreja não tem isso não, lá lê a Bíblia quando quer e quem quiser. Eu falei, levantei as mãos e graças a Deus pela minha igreja. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Se você não estiver fazendo isso, você é um desorientado espiritual. É uma expressão forte, mas é a verdade. Você não lê Bíblia, você não ora, você é um desorientado espiritual. Você é guiado por qualquer tipo de vento de doutrina, ser influenciado por qualquer coisa, menos por Deus. Porque Ele te guia através da palavra dEle e através da oração. Quem quer ler a Bíblia todo dia, diga amém. Diga assim, Senhor, me ajuda nisso, eu quero. Porque se você demonstrar o desejo, Ele vai te ajudar. Eu quero orar e ler a Bíblia todo dia. Você tem que ter contato com isso todo dia, igual arroz e feijão. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então está vendo porque que é um desorientado? Porque a palavra que é luz, ela que ilumina, ela que direciona, ela que guia os nossos pés. Quinto item, estamos acabando. Serviço, não pode faltar na sua vida. Se você quer ser um crente vencedor, serviço, disposição para servir. Mateus 23, 11, Jesus declarou isso: o maior entre vocês deverá ser servo. O maior, quer ser o maior, então você tem que ser o que mais serve. Eu ensino isso para o Pietro direto. E a gente ensina para os jovens, mas ele que é meu filho, está perto de mim. Ele está até de chapéu hoje. Você vê o que ele veio hoje de chapéu? Está chique. Ele já veio direto da festa para cá, pastor, da festa do jovem. Ontem ele estava com figurino caipira lá. Eu falo para ele, meu filho, você está vendo os outros trabalhar perto de você? Chega lá e fala, o que eu preciso, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, eu quero ajudar. Não fica de braço cruzado olhando, não. Já viu tanto que tem gente que é terrível? Você está trabalhando, fazendo pesado, suando a camisa, o cara está de braço cruzado olhando para você. Servir, disposição para servir. O que está precisando para ajudar? Ontem lá na reunião de jovens, ele foi pedir para mim, pai, guarda a bateria para mim. Eu falei, não, eu te ajudo. Uai, guarda a bateria para mim? Nós dois, vem cá, vamos pôr a mão na massa. Uai, você não chegou no nível do Robinho ainda para você poder mandar alguém guardar para você montar a bateria? Você não chegou no nível do Abraão? Você está começando. Daqui uns dias, você aumentando o nível, aí o Zion, o Tito, vai ajudar você a montar a bateria. Mas por enquanto você tem que trabalhar. Disposição para servir. Tem gente da igreja que não quer fazer nada, não envolve com nada, não serve com nada, para nada. Uai, você está fora do padrão bíblico. Está faltando algo na sua vida que é indispensável. Serviço. Jesus falou, tende em vós. Paulo falando aqui, aliás, aqui é Filipenses 2, 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O maior servo, o maior exemplo para nós, quem que foi? Jesus. E você não tem coragem de fazer nada na igreja, você não envolve com nada, você não se dispõe para nada, você custa vir no culto de domingo e está achando que está servindo a Deus? O que é isso? Mateus 20, 28, eu não vim para ser servido, Jesus falando de novo, mas eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. Você precisa servir, você precisa levantar as mãos para servir a Deus, servir a obra de Deus. Isso te preenche, isso te faz sentir crente, um cristão verdadeiro, vencedor. Isso te coloca para cima, isso te faz envolver. Fuja dessa realidade de ser um crente domingueiro. Vem na igreja, recebe a palavra, vai, passa a semana inteira desconectado com Deus, com a igreja, com a célula, não lê Bíblia, não ora. Fuja dessa realidade, porque está fora da Bíblia. Se essas coisas faltar na sua vida, você vai ter problema. 6, penúltimo. Não pode faltar disposição para lidar biblicamente com o dinheiro. Como é séria essa questão de saber lidar biblicamente com o dinheiro. O dinheiro é um Deus. O dinheiro, a Bíblia declara que é um Deus, um falso Deus. Um Deus cruel, um Deus carrasco.
Um Deus que, se você brincar com ele vai te escravizar. A Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo 6,10. Olha o quanto é sério isso aqui. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos. Fala todos. Não é alguns males. Todos os males. A raiz de todos os males é o dinheiro. É o quê? O amor ao dinheiro. O pastor frisou isso aqui domingo passado. O amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro, o que acontece? Fica esperto com isso não para você ver. Olha o que acontece. Alguns nessa cobiça, continuando no verso 10, se desviam da fé. Misericórdia. Se você amar o dinheiro, ele vai te esfriar na fé. E ele pode até te tirar da fé. Se você amar o dinheiro. Estou falando do amor ao dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar para você, mostrar para você como é que você demonstra que não ama o dinheiro. Já. Então você pode desviar da fé, você pode ficar frio na fé, você pode ser comprometido na sua vida espiritual. Se você ama o dinheiro. Então você tem que saber lidar com isso. Não pode faltar isso na sua vida. Continua, tem mais coisa ruim. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quem ama o dinheiro pode se desviar da fé. A Bíblia está falando que isso é uma cobiça, é um mal. E muitos se atormentaram com muitas dores. Meu Deus do céu. Você não pode amar o dinheiro, você só pode amar a Deus, que é a fonte do dinheiro. Eclesiastes 5,10. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem quer ter muito dinheiro aqui, diga amém. Eu quero, mas a Bíblia está falando que se você ama ele, ou amar ele, ou correr atrás dele, ele vai correr de você. Então você não pode amar o dinheiro. Você não pode correr atrás dele, senão ele corre de você. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso é vaidade, isso é ilusão. Hebreus 13,5. Último texto aqui desse tópico. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Pronto, para nós passar para o último tópico. Pastor, tá bom, eu não quero amar o dinheiro. Eu sei que esse negócio é perigoso. Como que eu faço para me demonstrar que eu não amo o dinheiro? Amando a Deus. Tá bom, e como que eu faço para me demonstrar que eu amo a Deus? Como é que tem que fazer? Quem sabe? Fidelidade a Deus. O que Deus te pede? Que não é seu, é dele. Se você não entrega o que é dele, além da Bíblia te chamar de ladrão, não é eu que estou falando que você é ladrão não, é a Bíblia que fala. Além de você ser um ladrão, que você pega o que não é seu, você não vai ser abençoado. Você está demonstrando que você ama o dinheiro, que é um Deus falso. A Bíblia chama ele de mamon. Então só existe uma forma de você demonstrar que ama a Deus. Só uma. Sendo fiel a Deus. Quantos fiéis nós temos aqui? Diga amém. Quantos querem ser fiel? Diga amém. Não tire esse desejo do seu coração, não. Eu estou pregando Bíblia para você. Estou te ensinando o que a palavra de Deus ensina. Você vai passar a vida inteira na igreja sem aprender esse princípio. Vai chegar lá no fim e falar, meu Deus do céu, poderia ter... Eu cansei de ouvir isso e resistir a vida inteira. Não faça isso. Demonstra que você ama a Deus, sendo fiel a Deus. Devolva o que é de Deus, os dízimos, as primícias. É assim que você fala para Mamon, ó, você está debaixo dos meus pés e eu amo somente o meu Deus. É assim, não tem outra forma. Não é declarando, é fazendo, é ação. Não pode faltar. Porque se você não demonstrar que você ama a Deus, automaticamente você vai demonstrar que você ama Mamon. E ele vai dominar a sua vida. É isso aqui que acontece. E por último, homens, cabeças. Cadê os homens? Diga amém. Saibam liderar suas casas, suas famílias, no temor do Senhor. Sejam sacerdotes espirituais em seus lares. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e aqui que a coisa complica, e é pior do que o descrente, do que o ímpio. Homens desta igreja, pais de família, maridos, pais de filhos, vocês têm uma responsabilidade grande diante de Deus de administrar corretamente, espiritualmente, a sua casa, a sua família.
Deus não vai cobrar isso das mulheres. Deus vai cobrar isso de nós. O bem-estar espiritual da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, é responsabilidade sua, minha. Como está a sua casa? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Todos estão no caminho do Senhor? Você está influenciando? Você está lutando por isso? Você está buscando isso em Deus? Você está preocupado com isso ou não? Você nem lembrava disso? Porque essa responsabilidade é nossa. Você tem feito todo o esforço possível para fazer a sua esposa andar com Deus, crescer em Deus. Você tem feito todo o esforço possível para ver os seus filhos no caminho do Senhor. Ou não? Não, pastor, eu vou levando do jeito que dá, eu jogo tudo para minha mulher, a responsabilidade lá é dela. Não! A Bíblia está falando que é sua, do homem. Você é sacerdote da sua casa. E o bem-estar espiritual, a bênção de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, depende em primeiro lugar de você. Então, irmãos, 7 coisas que eu falei aqui hoje, que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que Deus quer entregar esse alimento para nós como igreja, como rebanho. Isso aqui não pode faltar na sua vida de jeito nenhum. Amar a Deus e ao próximo com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ter a disposição de perdoar sempre, em todo o tempo. Ter a disposição de resolver o passado. Ter a disposição de orar e ler a Bíblia diariamente, constantemente. Ter a disposição de servir, envolver na obra, servir a Deus com atitudes. Ter a disposição para lidar biblicamente com o dinheiro. E para os homens, o último que eu falei agora. Amém? Vou fechar lendo uma historinha que eu já li aqui muitas vezes. Mas ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. E nós fechamos a palavra, ok? Quem conhece aquela historinha? Não esqueça do principal. Quem já ouviu ela? Não se esqueça do principal. Quem já ouviu? Levanta a mão, deixa eu ver. Então pouco demais. A maioria não ouviu. Então tem que ler mais mesmo. Estamos no nosso tempo, fica tranquilo aí. Não precisa mexer na cadeira, ficar impaciente. Deus está falando com você. Não se esqueça o principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com a criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal, do essencial. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, pôs a criança de lado no chão e começou a juntar, ansiosamente, tudo que podia no seu avental. Já viu quando a gente vai pegar manga no pé de manga, vai pôr nas mangas aqui na roupa e vai pegar o máximo de manga possível? Ela fez isso com o avental. A voz misteriosa falou novamente: você agora só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lá fora, então, lembrou-se que a criança ficou lá dentro e a porta estava fechada para sempre. As riquezas duraram pouco e o desespero dessa mulher durou eternamente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Temos uma vida inteira para viver. Uns 70, 80 anos aqui neste mundo, nessa terra. E uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal, do essencial, do indispensável. E o principal, o que é? Deus e a sua boa, perfeita e agradável vontade. O principal são os valores espirituais, as coisas eternas, que nunca vão passar. Hoje, especificamente, nessa palavra, o principal seria essas 7 ações que eu compartilhei com vocês, para que possamos ser um cristão vencedor. Mas a ganância, a riqueza, o mundo, a carne, as coisas dessa terra nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o principal, o essencial. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa brevemente e que a morte pode chegar de surpresa. E quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Só valerão as escolhas feitas aqui, hoje e agora.
Portanto, não esqueçamos, pois, do principal. Hoje eu compartilhei 7 ações fundamentais, principais, que não pode faltar na sua vida, sob pena de você não conseguir viver o que Deus tem para você, sob pena de você não conseguir ser um cristão vencedor. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse e pedisse para Deus: Senhor, eu sei que tem muito mais coisas que eu preciso na minha vida, mas essas 7 falou comigo hoje. Eu quero vivê-las, eu quero praticá-las. Eu quero, em nome de Jesus, conseguir agradar o Senhor vivendo isso. Fala com o Senhor.